Esse é o podcast Jungiando, o podcast do Instituto Jungiando sobre psicologia analítica. E o tema desta temporada é o Manual da Mente. Queremos falar sobre saúde mental de um jeito claro e acessível, desmistificando patologias psicológicas e proporcionando uma compreensão mais profunda do tema. Vamos mergulhar nos mistérios da mente, explorando a saúde mental e os desafios psicológicos da nossa época. A ideia é trazer reflexões que fazem sentido no dia a dia, conectando a psicologia com a arte, a música, a literatura, o cinema e com a vida real. Porque conhecer a mente é entender a nós mesmos, e entender é o primeiro passo para cuidar. Eu sou a Mayara Suguaia. E eu sou a Patrícia Lopes. Eu sou a Daniele Fumagalli. Somos psicólogas junguianas e convidamos você a vir com a gente nessa jornada. Você fecha os olhos e espera que o corpo descanse. Mas ao invés disso, vem a mente acelerada, o afeto inquieto, os pensamentos que não se calam. Ou talvez o sono até venha, mas o despertar traz aquela sensação de corpo não descansado, corpo cansado, sabe? A mente parece que não reiniciou ainda o sistema. Dormir, algo que é tão básico e natural, pode se tornar uma fonte de ansiedade e sofrimento quando não acontece como deveria. E o que isso revela para a nossa vida cotidiana? Que dormir mal não é apenas ficar cansado no dia seguinte. É uma crise que vai afetar o humor, a atenção, o desempenho, os relacionamentos e até a saúde física. Por isso, é tão importante falarmos sobre isso. Por isso, o nosso tema de hoje são os transtornos do sono. E o que a psicologia tem com isso? É isso aí. E nós vamos olhar primeiro, então, como a gente tem feito nesses episódios, para o entendimento da psicopatologia clínica, né? Do olhar da psicopatologia, com base no DSM-5. E depois ampliar o olhar para a abordagem simbólica da psicologia junguiana. Segundo o DSM-5, os transtornos do sono-vigília, eles abrangem 10 transtornos ou grupos de transtornos. Eu vou elencar eles aqui só por curiosidade. Transtorno de insônia, transtorno de hipersonolência, narcolepsia, transtornos do sono relacionados à respiração, transtorno do sono-vigília do ritmo circadiano, transtornos de despertar do sono não REM, que é o movimento rápido dos olhos, transtorno do pesadelo, transtorno comportamental do sono REM, síndrome das pernas inquietas e o transtorno do sono induzido por substâncias ou medicamentos. A gente precisou fazer algumas escolhas aqui, né? Não dá para falar de todos. E hoje a nossa conversa, nós vamos ter mais para insônia. Geralmente, os indivíduos com esse tipo de transtorno apresentam queixas de insatisfação, envolvendo muitas vezes a qualidade do sono, o tempo, a quantidade de sono, especialmente dificuldade para adormecer, ou então dificuldades para manter o sono. E ainda o despertar precoce, né? Você dorme direto, mas acorda muito mais cedo e não consegue voltar a dormir. Essa perturbação geralmente vai gerar um grande sofrimento e um prejuízo na vida diária, né? É inevitável. Atrapalha o humor, atrapalha o trabalho, a cognição e os relacionamentos. Sim. Lá no DSM, eles também reforçam, né, que o sono ruim pode acompanhar outros quadros, né? Por exemplo, a ansiedade, a depressão, algumas alterações cognitivas. E isso deve ser considerado no planejamento terapêutico, né? E mais, o sono persistente e desregulado, né, ele é um fator de risco para desenvolver, inclusive, transtornos mentais, ou até quadros relacionados ao uso de substâncias. É muito comum, por exemplo, as pessoas começarem a tomar medicação para dormir, e quem nunca viu pessoas que ficam dependentes de remédio, né, para dormir depois anos e anos e anos.
ou até substâncias como bebida, drogas, né, enfim. Isso é bem comum acontecer. É importante também destacar que as queixas de sono, elas exigem uma avaliação multidimensional, né? Não só de nós, psicólogos, estaremos ali com a pessoa conversando, enfim, mas a gente tem os psiquiatras, de repente os neuros, né? Os profissionais aí da medicina que vão poder ajudar com os testes, com as avaliações adequadas para isso, né? É comum que o problema não venha sozinho, inclusive, né? Pode ter condições médicas. Por exemplo, a pessoa que tem um problema, sei lá, vamos pegar um problema comum, refluxo. A pessoa não consegue dormir bem, então pode ter uma condição médica, né, fisiológica, uma condição neurológica, por exemplo, ou inclusive psicológica, né? E então é bem comum que essas questões peguem no sono, né? Então o sono, na verdade, inclusive a gente usa muito na terapia, né? Perguntando, conversando com o paciente como que tá a questão do sono. Por quê? Porque o sono, ele costuma ser um excelente marcador clínico do estado geral da psique, do corpo, né? De como que tá aquela pessoa. Às vezes, a insônia, ela se comporta quase como um transtorno independente aí, né? Apresentando alguns traços que lembram ansiedade e depressão, mas não necessariamente ser, né? Ansiedade ou depressão, sem preencher os critérios desses transtornos. Em algumas outras situações, ela aparece como uma expressão do transtorno mental predominante. Então, é muito comum. Se a gente for olhar no DSM, por exemplo, falando sobre depressão, a gente vai lá ver que um dos sintomas é alteração do sono, né? Para insônia ou para hipersonolência. Então, é comum que alterações do sono estejam presentes, né? Em outros quadros, como depressão e ansiedade, como eu falei. Mas também tem casos de insônia por ela só, né? Ela como o transtorno em si, e não coexistindo com outros transtornos. Tem ainda também casos de insônia persistente que vão anteceder, por exemplo, um episódio depressivo. Então, quando a insônia e o transtorno mental ocorrem juntos, né? Um outro transtorno mental ocorrem juntos, o tratamento, ele idealmente vai considerar os dois quadros ao mesmo tempo, né? Pois é. Bom, e como é que a gente diagnostica a insônia como uma condição própria, né? Só insônia. No DSM, ele orienta que a gente deve dar um diagnóstico formal de insônia somente quando o quadro for suficientemente grave, né? E exigir uma atenção clínica específica. Aí é um transtorno mesmo do sono. Caso contrário, a queixa do sono pode ser considerada parte de um quadro maior, sem necessidade de um diagnóstico separado, como você estava falando, né? É um sintoma que está presente em outras condições também. Como que o transtorno de insônia aparece? O DSM descreve 3 formas que são principais. A insônia inicial, que é a dificuldade de pegar no sono. A insônia de manutenção, que é um acordar muitas vezes durante a noite ou permanecer por longos períodos acordado durante a noite. E a insônia terminal, que é o despertar muito antes do horário com incapacidade de voltar a pegar no sono, de voltar a dormir. O mais comum é a dificuldade em manter o sono, seguida pela dificuldade de iniciar o sono. Esses padrões, eles podem mudar inclusive ao longo da vida da mesma pessoa. Alguém que tem dificuldade para começar a dormir hoje, alguns meses depois, pode reclamar de despertares noturnos, então tem essas oscilações. Os sintomas, eles podem ser avaliados por um relato, pelo diário de sono, pela actigrafia ou polissonografia, né, que são exames que constatam as características do sono daquele indivíduo. Mas, no fim das contas, o diagnóstico ele é fundamentalmente subjetivo, baseado na experiência do próprio indivíduo, daquilo que a pessoa está relatando que está sentindo. Sim. E a gente tem também o sono não restaurador, né? Há pessoas que até dormem horas suficientes, né? Mas mesmo assim vão acordar cansadas, né? Isso é muito comum a gente ouvir também. Isso pode vir junto da insônia, mas também pode aparecer sozinho, né? Quando esse quadro, né, ele causa prejuízo significativo e cumpre os critérios gerais, ele pode ser diagnosticado como outro transtorno de insônia especificado. É importantíssimo falarmos também de algumas consequências clínicas, né? Porque a privação ou fragmentação do sono vai afetar muitas coisas. Por exemplo, a atenção,
a concentração, memória, o raciocínio e até tarefas motoras do dia a dia, né? Quem nunca, né? Eu lembro quando, logo que o Matheus nasceu, no comecinho, assim, aquela coisa de recém-nascido, da gente dormir pouco e tal. Dormir 2 horas seguidas pra mãe é um luxo no começo, né? Eu lembro de ficar meio boba, assim, de parecer que não conseguia fazer as coisas bem, assim, né? A parte motora fica muito prejudicada também. Fora a Afeta irritação. tudo, né? Nossa, o humor fica lá embaixo. Uhum. E o humor, como eu falei, né? Irritabilidade, a gente pode ficar, labilidade emocional, até os sintomas depressivos ou ansiosos, tudo isso aumentar. Então, isso pega bastante mesmo. Já ouvi muitas mães falando que no começo, quando o bebezinho acorda muito e tal, se ela já tiver uma certa predisposição à ansiedade, isso pode começar a aparecer. De chegar à noite, ela começar a ficar ansiosa, já pensando como que vai ser a noite. Eu me lembro de sentir isso, já ficar ansiosa de pensar como que ia ser a noite. Se a pessoa já tem, por exemplo, né, uma questão de transtorno de ansiedade, isso vem como, né, um prato cheio, assim, pra desenvolver algumas crises de ansiedade, por exemplo. E aí afeta também, consequentemente, as relações pessoais, o trabalho, a produtividade, enfim, afeta muita coisa, né? Tem um risco aumentado de acidentes, por, inclusive, redução de vigilância, né? Dirigir, por exemplo, e sofrer um acidente, é muito, muito sério isso. E ainda impactos, né, gente, de longo prazo. Por exemplo, maior chance de desenvolver depressão, hipertensão, veja bem. Até alguns eventos cardiovasculares, né? Prejuízos econômicos, de pior qualidade de vida, enfim, é muita coisa. Afeta muita coisa. O DSM, ele descreve o mecanismo da insônia crônica. E é maluco, né? Porque quanto mais a pessoa tenta dormir, mais frustrada ela fica por não conseguir. E aí mais ela se esforça. Quanto mais ela se esforça, mais ela vai ficando com a mente ativa. E isso afasta o sono. Então é um paradoxo. O corpo precisa se entregar, mas a mente fica tentando controlar. E aí ela não dorme. E isso é extremamente angustiante. Vamos pensar em termos hormonais, né? A pessoa tá ali nervosa porque não dorme. Ela tá liberando o quê? Cortisol. Uhum. O cortisol, ele não vai deixar a pessoa dormir mesmo. É o hormônio do estresse. Eu sempre comento com as pessoas que relatam dificuldades para dormir, né? Não necessariamente insônia, mas dificuldades para dormir. Você não vai conseguir dormir? Não tem problema. Aceita. Então, hoje eu tô sem sono, tô com insônia, eu não vou dormir. Não fica tentando dormir. Tenta descansar. Fecha o olho, fica ali quietinho. Olha, ninguém vai te encher o saco agora. Ninguém vai te chamar. Ninguém vai pedir pra você fazer nada. Olha que delícia. Você esperou isso o dia inteiro, né? Um momento de paz. Aproveite seu momento de paz. O que pode acontecer é que você relaxe e dorme. E se você não dormir, você descansou, né? Pelo menos fica com os olhos fechados, né? Você pode dar um relaxamento, um descanso pro corpo, mesmo que você não tenha conseguido pegar no sono. É melhor do que passar a noite inteira nessa luta que o DSM descreve, né? Eu preciso dormir, eu preciso dormir. Olha só, agora eu vou dormir só mais 4 horas, olha só. Ai, daqui a pouco vai tocar o despertador, olha, eu só tenho mais 2 horas de sono. Ai, eu vou ficar arrebentado amanhã. Isso vai completamente contra o princípio de dormir. Exato. Isso é o que, né, você acabou de falar, de a mente ficar tentando controlar, né? Controlar quantas horas que vai ter de sono, né? Enfim. E acho que a pior coisa que a gente pode fazer, inclusive, imagino que todo mundo vai. Todo mundo não, mas muita gente acaba fazendo. Adivinha? Tô sem sono, pega o celular. Exato. Aí Pronto, que não dorme aí mesmo. não vai dormir mesmo. Mas afinal, né? A gente tá falando aqui do DSM. E o que a psicologia analítica, né, pode nos ajudar a compreender mais sobre esses transtornos aí de sono? Na perspectiva junguiana, o sono, ele é um dos lugares privilegiados, né? Porque é onde o inconsciente vai se manifestar, inclusive através dos sonhos que a gente tanto fala. E um período prolongado aí de insônia, portanto, ele pode ser entendido, né, simbolicamente aí como um sinal simbólico, né, de que algo interno não quer ou não tá conseguindo repousar. A gente pode pensar na insônia como resultado de um conflito aí entre o ego e o inconsciente. Pensa no cenário assim, de um lado, o inconsciente com conteúdos psíquicos emergindo com força, que vão exigir aí ser revistos, ser integrados, vão exigir mudança de atitude. E do outro lado, a gente tem o ego, né, tentando manter o controle, né, mas o inconsciente, enfim, pressionando. O resultado dessa briga aí entre inconsciente e ego vai ser um estado de super alerta, né?
que a pessoa não vai desligar. Então, mesmo quando o corpo quer descansar, a mente não vai desligar. É legal a gente comentar também sobre a noite escura como uma metáfora, né, o reino do inconsciente, a entrada para o reino do inconsciente. E na psicologia simbólica, a noite representa esse mergulho no desconhecido, né, o abandono do controle, a entrega. E as pessoas com insônia crônica muitas vezes relatam medo do silêncio, do vazio, da perda de vigilância, da perda de controle, de cair no vazio. É como se a psique estivesse dizendo: tem algo que você precisa olhar, mas que você evita assim que fecha os olhos. Então aí você desperta novamente. Até porque muita gente fala, né? Quando tá descansando, os pensamentos, os sentimentos, as emoções começam a aparecer. Muitas vezes é isso que ela quer evitar. Exatamente. Bom, mas é super importante a gente não deixar o aspecto coletivo de lado, né? A gente tá falando aqui dos aspectos individuais, da psique da pessoa, mas hoje falar de insônia exige olhar não só para o indivíduo, mas para o mundo que a gente está inserido também. Seria inviável, né, a gente compreender uma queixa tão comum na clínica atual sem considerar o modo como que o sujeito moderno vive hoje, né? Cercado por urgências, prazos, super conexão, né? A gente tá o tempo todo hiperconectado, relações sociais cada vez mais fragmentadas. E é verdade, né, a gente vive numa cultura que praticamente aboliu o ato de parar, né. Uhum. O descanso que muito tempo da nossa história foi parte natural da vida humana, passou a ser visto quase como uma falha de caráter, né. Sim. "Olha só, o que que você está fazendo aí sem fazer nada?". O ócio virou sinônimo de preguiça, e a pausa é uma coisa suspeita. Dormir nesse cenário vai parecer um gesto contra a corrente dominante. Você tem que fazer um esforço realmente, né, para se entregar para o sono. E a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, mesmo quando a gente deveria não fazer nada. Acho que um bom amostra disso é o quanto de hoje tem banco 24 horas e farmácia não sei quantas horas e posto de gasolina não sei quantas horas. O pessoal que é de São Paulo, né, na capital, eu acho muito engraçado. Eles falam como uma grande vantagem, assim. Não, porque São Paulo você tem tudo que você quer a hora que você quiser. Se você quiser comer sei lá, uma comida tailandesa às 4 da manhã, tem. E eles falam isso como uma grande vantagem da gente daqui do interior. Mas assim, né? Por que eu comeria uma comida tailandesa às 4 da manhã? Exatamente, né. Eu sempre me pergunto isso. E você vê como que a nossa sociedade hoje coloca isso como uma grande vantagem, né? Ter o que você quiser o tempo todo. É doido a gente parar pra pensar nisso. Eu lembro quando, nossa, 1 milhão de anos atrás, quando surgiu em Campinas um supermercado 24 horas, era próximo da casa onde eu morava. E: "Ai não, lá é 24 horas agora", né. Pra quê? Quem vai fazer compra às 2 da manhã, né? Com que intuito? E tem, claro que tem. E tem pessoas que acham o máximo, porque é o horário que não tem ninguém, né? Então consegue ir no mercado tranquilo e tal. Ok, mas também ignora toda essa necessidade que a gente tem de dormir enquanto está escuro, porque isso interfere no ciclo circadiano, que é aquele outro fator que o DSM fala também de alteração. Claro que, né, eu tô pensando aqui que a gente tá falando disso, a gente sabe que tem pessoas que trabalham Nos turnos diferentes, noturnos, exato. em indústrias, as enfermeiras, então, né, nem Nossa, se fala, são campeãs, médicos. É, e não tem jeito, né? Precisa Uhum. ter profissionais que vão trabalhar nesses turnos. Mas eu lembro que eu tive uma vizinha que era fisioterapeuta e trabalhava no hospital, e ela trabalhava nesses turnos. Isso, nossa, quando ela conseguiu mudar pro turno da manhã, como mudou, sabe, assim, a vida dela, ela comentando comigo, a qualidade de vida. Porque, É um desgaste, infelizmente, né? né, é um desgaste. Infelizmente, é contra o natural do nosso Uhum. corpo você tá trabalhando lá. Durante o dia, eu lembro que ela me falava, ela não conseguia dormir bem, por mais que fechava, tinha blackout na janela e ruído branco e tentando, né. A gente sabe que o mundo tá lá fora, tá funcionando todo vapor. Então ela não conseguia desligar e ter um sono tão reparador como seria à É. noite. Fora que assim, né, N situações sociais, né, pegavam nela porque ela estaria dormindo a hora que estava todo mundo funcionando, né, ela perdia, entre aspas, eu lembro que ela não conseguia levar a filha na escola no horário, que, Uhum. né, de manhã ela estava trabalhando ainda, enfim, tem um monte de questões.
Mas a gente sabe que tem profissionais que precisam trabalhar, né, nesses horários, mas que não podemos deixar de dizer que isso é contra a natureza biológica do nosso É um corpo. desgaste, né? Precisa ser considerado para que É, possa repor esse desgaste extra que sim. acontece. De qualquer forma, nessa realidade que a gente vive hoje, o ócio é sinônimo de preguiça, né? Descansar é esquisito, a gente não deve parar em nenhum momento, né? Trabalhe enquanto os outros dormem, ganhe tempo, porque a lógica é que o tempo é um recurso, né? Tempo é produtividade, tempo é desempenho, então isso vai impactar diretamente a maneira como cada um vai acabar lidando com o próprio tempo, deixa a gente culpado, né? A gente não olha descansar com bons olhos. E isso aos poucos foi sendo cada vez mais incentivado, né? Então a gente se sente culpado. Eu acho que muita gente já sentiu isso, né? Principalmente dessa geração mais antiga, de que você está sentado no sofá e o pai ou a mãe chegam do trabalho e você levanta correndo e vai fingir que está fazendo alguma coisa, Sim. né? Sim. É a mesma lógica. Eu preciso mostrar que eu estou ocupado, né? Eu preciso mostrar que a minha vida é corrida. Eu preciso estar realizando coisas. E isso deixa a gente agitado. Claro que vai impactar na nossa capacidade de relaxar para dormir. E claro, não é à toa que por isso, né, tantas pessoas têm queixas com relação ao sono, nessa sociedade em que tudo acontece muito rápido, a gente tem, uma frequência muito maior de pessoas com dificuldade para dormir e buscando uma solução rápida, e muitas vezes é o remédio. E eu sei que muita gente tem medo de remédios para dormir. E sim, tenham medo de remédios para dormir. Eles viciam. De toda a medicação psiquiátrica, pode ter certeza que muitos não vão causar essa dependência, eles vão ser necessários por um tempo e precisa reduzir, aumentar com acompanhamento médico. Mas o que vai realmente causar dependência é o remédio para dormir, e naquele nível complexo, né? Em que você usa, ele funciona, em algum tempo aquela dose não funciona mais, você tem que aumentar a dose, e chega um momento que você toma uma dose muito alta e ainda assim não consegue dormir, então é extremamente complexo. Agora, tem também os remédios que não são são ditos naturais, né? Então, baseado em extratos de plantas, de maracujá, de melissa e tudo mais. Ainda assim, né, a gente está usando algo para nos induzir ao sono, para nos manter dormindo, e esse mercado aumentou muito, o que mostra o quanto a gente está doente nesse aspecto. Eu acho que essa imagem, qualquer farmácia vai ter, né? Eu lembro uma vez que eu vi assim, nossa, um paredão enorme de remédios. E não eram remédios controlados, como você falou, né? Não eram remédios controlados, eram remédios, entre aspas, naturais aí. Tanto que tava lá exposto nas gôndolas, não tava que o farmacêutico tinha que ir lá pegar, sabe? Tava ali junto com remédios, a pessoa vai lá e pega. E eu lembro de ver esse paredão gigante e pensar, meu, isso aqui é muito reflexo da nossa sociedade atual. Caixas e caixas e caixas de remédio pra dormir, porque a gente sente que não pode dormir, senão a gente perde tempo, mas também se não dorme, você no dia seguinte não rende, então você tem que dormir, afinal de contas, né? E nesse sentido, se a gente prestar atenção, a quantidade de farmácias que abriram nos últimos 10 anos Socorro. mostra o quanto a gente está doente, né? Se esse Socorro, mercado toda esquina. existe, você vai Toda numa rua esquina. que tem 3 farmácias, né? Como que uma Muito. sobrevive do lado da outra? Tem mercado para todo mundo, né? Tem público, Pode ver. É o que mais abre hoje em dia. farmácia. É farmácia. É assustador, né? E como cuidamos disso? Muito bem. E aqui no nosso bloco, como a gente cuida disso, a gente fala um pouco, né, dos aspectos aí, tanto que nós, psicólogas, sugerimos olhar, quanto de uma forma um pouco mais geral. E aí a gente pensa que cuidar do transtorno do sono, como a gente já falou, né, ele exige uma abordagem aí, digamos, multidisciplinar. Porque o sono raramente adoece sozinho, né? Ele costuma vir acompanhado de outros sintomas, por exemplo, ansiedade, depressão, questões físicas, né? Algumas condições médicas, neurológicas, enfim. E precisa ser avaliado em conjunto. Então, o primeiro passo, gente, é não lidar com isso sozinho. Então, é importante, sim, né? Uma avaliação médica especializada. Por exemplo,
psicólogos, né? Encaminhem sim seu paciente a buscar um especialista em sono, um médico, né, do sono, um neurologista, psiquiatra, enfim. Porque essa pessoa, né, esse profissional, vai poder investigar as causas clínicas. Se tem, por exemplo, a questão respiratória, que é super comum, né, ter uma apneia, por exemplo, e aí o tratamento vai ser totalmente diferente, né? Ou se tem alguma questão neurológica, hormonal, enfim. Avaliar se tem alguma outra condição coexistindo, né? Por exemplo, transtorno de ansiedade, de depressão, enfim. Solicitar exames, né? Por exemplo, a actigrafia ou polissonografia, que a gente falou, né? Quando necessário. E muitas vezes descobrir que existe uma raiz médica do problema, se existir, né? Uma raiz médica, vai mudar completamente o curso do tratamento. É importante também, né, o acompanhamento psicológico, porque a psicoterapia vai ajudar o paciente a compreender o círculo vicioso, né, da preocupação com o próprio sono, que vai intensificar a dificuldade de dormir, os conteúdos psíquicos que vão emergir no período noturno, os conflitos emocionais também vão se manifestar como insônia, né? Por exemplo, ansiedade reprimida, algumas angústias existenciais, tensão acumulada. Como a gente já falou, né? Na visão junguiana, o sono ele é uma porta para o inconsciente, né? Ele é a porta de entrada para o inconsciente. E a insônia pode sinalizar um excesso de consciência, de vigilância, de controle. Em terapia, a gente vai explorar isso com cuidado, ajudando o paciente a restaurar uma relação mais harmoniosa com o repouso. E uma dica super importante como a gente cuida disso é higiene do sono, né? Isso a gente sempre fala para os nossos pacientes, né, Isso é Dani? importantíssimo, né? A higiene do sono, ela funciona como base aí para qualquer tratamento. Alguns pilares essenciais, né? Por exemplo, manter horários relativamente estáveis, né? Para dormir, para acordar. Reduzir luzes e telas, gente. Pelo menos 1 hora antes de dormir. Pelo menos. Criar um ritual de desaceleração, né? Por exemplo, banho quente, uma leitura, respiração. É importante esses rituais do sono. Evitar estimulantes, por exemplo, tomar café, né? Já perto da hora de dormir, ou seja tarde Você mesmo. sabe que a cafeína ela fica agindo no nosso organismo por até 8 horas. 8 horas. Então, se a gente toma um café às 2 da tarde, né? Olha Ela só. vai estar agindo lá no final da tarde. Então, no início da noite. Então, a gente precisa estar atento a isso também, né? Ah, mas eu tomei café só até às 5. Com certeza vai afetar o teu sono. E tem muita gente que fala, né? Não me atrapalha dormir. Pode não atrapalhar você a pegar no sono, mas talvez a qualidade do sono não vai ser Os igual. despertares noturnos podem acontecer por conta disso. Aquele Isso. cansaço inicial passou, então você dormiu porque você estava exausto. Mas aí o manter o sono é prejudicado, porque a cafeína te desperta. Super. Importante também, né, na higiene do sono, manter o quarto escuro, numa temperatura agradável, silencioso. Uma dica legal também é usar a cama só pra dormir, né? Não ficar vendo televisão, não ficar trabalhando, comendo, fazendo mil coisas da cama. Eu nem tenho televisão no Eu quarto. também não. Acho que é péssimo, porque aquilo cria um hábito que depois vai interferir diretamente, né, no nosso sono. Sim. Quando eu comecei a me preocupar mais com sono, por causa do Matheus, na questão da higiene do sono, do Matheus e tal, consequentemente, eu também comecei a tirar o celular pra dormir, porque eu não vou ficar com o celular ali pra ele dormir, né, perto dele, ou no quarto com ele, pra ele não acordar e tal. Eu percebi que eu comecei a dormir melhor, assim. Não, quer dizer, eu ainda acordo à noite porque ele me acorda, ele me demanda. Mas na questão de eu ficava, né, fazer esse péssimo hábito de ficar com o celular até tá literalmente caindo de sono, aí largava o celular e dormir. E não ir com o celular pra cama, essas coisas assim, eu sentia a diferença. Porque afeta o funcionamento neurológico, né? Sim. Então estimula o nosso cérebro, então é difícil desligar ele se ele tá super ativo. E é a imagem, é a luz, é a informação, é a expectativa, tudo isso foi ativado só de você ficar vendo um story no Instagram. Então é importante. Eu costumo falar para os meus pacientes que têm dificuldades para dormir, e é importante, para dormir não é só, para descansar não é só dormir, né? Ah, então eu preciso deitar e dormir. A gente precisa descansar antes de dormir. E isso é algo que a gente costuma não fazer, porque a gente fica tão exausto, porque a gente faz tanta coisa o tempo todo, que a gente chega em casa e apaga, né? Inclusive fazendo outras coisas, assistindo TV, vendo o celular, fazendo outras atividades. E isso é péssimo para o sono, porque acontece aquilo que a gente falou. Você
desmaia de sono, né, você dorme porque você está exausto, mas você não mantém o sono com qualidade. Então você tem muitos despertares, ou então você desperta e não consegue voltar a dormir, aí leva muito tempo para voltar a dormir. E descansar para dormir vai ajudar você a relaxar o corpo, para depois pegar no sono. E esse relaxamento vai acontecer de muitas formas. Essas que você sugeriu, né, o banho, que pode ser quente quando o tempo está ruim, pode ser fresco quando está muito calor, tudo que ajude a relaxar, né. A leitura leve, fazer um exercício de respiração é o quê? É descansar para dormir, é se preparar. Eu sempre brinquei com os meus filhos desde que eles eram bem pequenos, e a noite o dia, né, a noite feliz da semana é a semana do lençol limpinho. E todo dia que eu troco o lençol da cama, a gente dorme melhor, Verdade, porque é mais verdade. cheiroso, é mais confortável, dá aquele conforto, e a gente precisa desse conforto para relaxar. Então, tem muita gente que fala: "Ai, pra que arrumar a cama? Vai bagunçar tudo à noite", né. Mas a sensação sinestésica do corpo encostando numa cama que tá arrumada, que tá cheirosa, que tá limpinha, vai trazer um relaxamento muito maior do que você só deitar e dormir do jeito que tá. São detalhes que às vezes a gente ignora, parece frescura, mas que podem fazer muita diferença. Então descansar antes de dormir é um segredo que a gente tem que saber, né. Essas práticas vão ajudar o cérebro a reconhecer que é hora de É. desligar. E a gente condiciona, né, então Sim, com mais sim, facilidade o corpo vai desligando. exato. E aí alguns hábitos saudáveis, né, de regulação do estresse, inclusive, né? Como a gente viu, a gente vive em um mundo que promove o excesso, né? Conexão constante, vigilância permanente. Por isso, pequenas mudanças no estilo de vida, como a gente estava falando, fazem grande diferença, né? Então, é legal incluir atividades que vão diminuir a ativação fisiológica, né? Por exemplo, caminhada, meditação, yoga, alongamentos. Reservar momentos reais de pausa, né, não só física, mas mental também, né, a gente tem uma coisa de não querer ficar sem fazer nada, né, a gente não consegue ficar sem fazer nada. Diminui o consumo de notícias e estímulos É intensos à super noite, isso é importante. super importante. Pior hora para Nossa, ver notícia é antes de dormir. super. Criar fronteiras também, né, Dani, entre vida pessoal, trabalho, descanso, enfim. Esses hábitos fazem parte da reconstrução de uma relação mais saudável, né, com o próprio corpo e, claro, com o nosso ritmo interior. Pois é. E é importante a gente ver como é esse momento de relaxar para dormir, de aprender a ter esses hábitos de regulação do estresse, eles podem afetar uma série de outros fatores da nossa vida. É muito comum a gente ver pessoas que têm dores de cabeça, enxaquecas, dores musculares, dores na coluna, no pescoço, enfim, acordarem com dor, ou a dor acordar a gente. E isso é um sinal de que a gente falhou nessa regulação do estresse ou do relaxamento na hora de pegar no sono. Então a gente acaba, permanecendo naquela condição de estresse ou de tensão ou, hã, de agitação pelo tempo em que a gente está deitado dormindo, por isso a gente acorda com dor. É como se a gente congelasse naquela condição. Então, se eu tô com muita tensão nos ombros ou na minha coluna lombar, ou se, eu tenho o hábito de travar o meu maxilar, né, o bruxismo, eu posso nem perceber que eu tô com essa tensão. Eu deito e penso: "Ah, não, eu tô ótimo, deixa eu dormir que eu tô cansada". Mas eu acordo com dor. Provavelmente aquela tensão já estava no corpo, e eu não relaxei, eu não percebi, eu não dei tempo da minha psique perceber a condição do meu corpo. Então eu vou acordar com dor, aí eu vou culpar o travesseiro, o colchão, o vizinho que fez barulho, eu posso culpar um monte de coisas. E na verdade, é a maneira como eu me coloquei para dormir. E eu só, cristalizei aquela situação que já existiu durante o dia inteiro e que eu não me dei conta, de tensão, de ansiedade, de estresse. Então, muitas vezes você pode tratar, inclusive, questões crônicas como a enxaqueca, né, que é recorrente, simplesmente com o hábito de relaxar antes de dormir, de reservar esses momentos de pausa, de fazer algum alongamento, um cuidado sutil, acolhedor com o corpo, porque isso vai fazer com que a gente diminua o estresse, relaxe e aí consiga acordar bem, dormir bem e acordar bem.
vamos para as nossas dicas. Te trouxe algumas dicas aqui, audiovisuais, né? Temos alguns documentários, algumas coisas e livros. O primeiro é uma série da Netflix, que é um guia prático para melhorar a qualidade do sono, que é do Headspace. É um guia para dormir melhor. Tem na Netflix, eu acho que tem no YouTube também, e o Headspace tem outros canais, e ele é muito bem feitinho, é bem interessante. Tem um documentário no YouTube que chama Sono, é um documentário brasileiro que discute o impacto da vida moderna e do estresse na insônia, com depoimentos e a visão de especialistas. Tem um outro filme que chama Insônia, a ciência por trás do sono, que está no canal Curta. Também é bem interessante. E tem um livro do Siddhartha Ribeiro, que se chama O Oráculo da Noite, a história e a ciência do sonho. Ele vai falar sobre sonho, tá? Eventualmente ele vai falar do sono também, porque é inevitável. E ele fala das questões neurológicas, do funcionamento do corpo, mas ele também traz a história, falando dos sonhos, como impactando a nossa vida, as diversas culturas na humanidade. É um livro bem interessante, né? E fica como dica aí para hoje. Inclusive, esse livro, eu lembro que uma ouvinte indicou Um pra ouvinte gente, né? questionou se a gente não tinha isso como indicação, a gente foi atrás, isso faz tempo, né? A gente foi atrás e é realmente um livro muito interessante. Agradecemos a dica, inclusive. Respondendo aos ouvintes. No nosso bloco Respondendo aos Ouvintes, a gente vai responder um e-mail do Matheus e ele mandou o seguinte e-mail para a gente. Gostaria de expressar meu grande interesse no conteúdo de vocês e aproveito para tirar uma dúvida a respeito do tema dos sonhos, sob a perspectiva junguiana, conforme abordado no episódio A Importância dos Sonhos, lá da primeira temporada. Vocês mencionaram que os sonhos atuam como uma compensação, trazendo à tona questões que não foram devidamente processadas pelo consciente durante o dia. Entendi perfeitamente essa função. No entanto, houve também uma citação de relatos de sonhos premonitórios. Minha pergunta é: essa menção teve o intuito de ilustrar a importância que muitas pessoas atribuem aos sonhos, ou existe uma correlação direta com a ideia de que sonhos originarem-se do inconsciente? Minha principal questão surge aí. Se o sonho tem sua gênese no inconsciente, como ele poderia, teoricamente, prever eventos futuros, como a queda de um avião ou o surgimento de um tumor? Eventos que parecem ser externos à psique do sonhador. A minha hipótese é que o inconsciente, por sua capacidade de registrar e interpretar tudo o que experienciamos, mesmo que o consciente ignore ou não perceba, poderia processar sinais sutis. Por exemplo, no caso do Mark Ruffalo, ele poderia ter sentido um leve desconforto na orelha que o consciente desconsiderou, mas o inconsciente registrou e manifestou no sonho como um aviso. Da mesma forma, um evento como a queda de um avião, o inconsciente talvez tenha captado detalhes ou padrões que indicariam uma possível tragédia. Gostaria de saber se essa interpretação está alinhada com a perspectiva junguiana que vocês apresentaram, ou se o podcast abordou os sonhos premonitórios sob uma ótica mais divinatória, sugerindo que os sonhos podem, de fato, alertar sobre eventos futuros que são completamente externos e imprevisíveis pela nossa psique. Agradeço imensamente a atenção e a elucidação. Vamos lá. A gente precisa considerar, Matheus, que o inconsciente, ele tem uma camada, vamos dizer, que é pessoal, né, que guarda não só as experiências que a gente já viveu, né, as memórias esquecidas, as questões, como você falou, que o inconsciente nem captou, mas que foram diretamente para o inconsciente. Esse é o nosso inconsciente pessoal. Guarda tudo aquilo que a gente já vivenciou enquanto indivíduo. E existe uma camada
E o Jung chama de inconsciente coletivo, que está registrando todas as informações relacionadas à humanidade, as experiências comuns, todas as vivências dos seres humanos coletivamente. E ambos os inconscientes, eles não funcionam na lógica temporal que a gente funciona. Então, não dá para a gente entender que ele previu, porque a gente está falando de tempo, né? Agora, depois, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. O inconsciente não funciona nessa lógica. Isso é muito difícil da gente entender, porque a consciência só funciona na lógica cronológica, temporal. Então, como que ele pode saber de uma coisa que vai acontecer depois? Depois é uma questão temporal. Então, aí a gente já tem uma situação. Acho que quando a gente chama de premonitório, a gente tá chamando de premonitório pensando na primazia da consciência. Mas pro inconsciente é como se ele não tivesse previsto, porque, como a Dani falou, não existe passado e futuro no inconsciente. É que a gente tem uma tendência a olhar pela ótica da consciência, Exato. né? Mas tem a ver com o que você colocou ali, ele captou coisas que a consciência não captou? Exatamente, né? O inconsciente, ele é capaz de ver a situação de uma maneira mais ampla, né? Então, existe uma tendência de situações caminharem nesse sentido. Então, a gente só vai falar que o sonho é premonitório se aquilo que apareceu no sonho acontecer mesmo, né? Senão não é uma premonição. Então, se existir uma tendência para aquilo acontecer e realmente aconteceu, você vai dizer, ah, foi premonitório, né? Mas ele comunicou uma tendência e ela se realizou. Agora, ele pode comunicar uma tendência e ela não se realizar. Então, aí o sonho não foi premonitório. Ele disse de uma tendência. É a maneira como a gente interpreta o sonho é que vai dar esse nome, né? Esse rótulo de é um sonho premonitório. Muitas vezes, sim, o sonho vai perceber uma tendência. Por exemplo, o Jung conta, é um sonho muito famoso na verdade, não era nem paciente dele, era um amigo, um conhecido, que tinha o hábito de escalar a montanhas, ele fazia alpinismo. E ele era totalmente cético ao trabalho do Jung com interpretação de sonhos. E ele contou um sonho para o Jung em que ele caía no vazio. Ele subia, subia, subia e de repente ele caía no vazio, como se ele estivesse voando. E o Jung falou: para de escalar agora, você vai morrer fazendo isso. Ele falou: ah, bobagem, imagina, isso não tem nada a ver, né? E aí, meses depois, o Jung soube que ele morreu num acidente. Ele caiu, quando estava escalando, caiu num penhasco, num desfiladeiro, não sei. E, inclusive, o guia estava preso a ele, né? Não conseguiu segurar e caiu junto. Os dois morreram nesse acidente, né? E foi muito trágico. Foi premonitório? O sonho falou sobre uma tendência, ele estava se arriscando muito, e é assim que o Jung interpreta no livro. Ele estava se arriscando a ponto de colocar a vida dele em risco. Então, o sonho previu que a tendência é que ele poderia morrer. Se ele tivesse ouvido o que o Jung falou e não tivesse continuado com essa atividade, talvez, a gente não sabe, mas talvez ele não tivesse morrido nesse acidente. Então, tem situações e a gente precisa levar em conta isso, né? O inconsciente, ele não funciona na lógica da consciência. Então é isso, Matheus, é uma resposta complexa. E tem a questão do coletivo que você falou também, né, Dani? O Matheus, ele citou ali, né, bastante do inconsciente freudiano, digamos assim, que o Freud entendia, né? Que é mais esse âmbito do inconsciente pessoal. O inconsciente como um lugar que ficam registrado muitas coisas do nosso passado, algumas coisas que nem chegaram a vir para a consciência, ficaram, né, retidas, entre aspas, lá no inconsciente. Mas como a Dani falou, a gente tem o inconsciente coletivo, né, que a gente entende na psicologia analítica, e tem as experiências da humanidade ali. E é como se tivesse uma... Nossa, eu vou entregar minha idade agora, né? Eu ia falar antena parabólica. Mas essa anteninha parabólica lá no inconsciente coletivo, ela vai captar coisas que são da humanidade mesmo, né? Outro sonho muito famoso do Jung, eu não vou lembrar agora a imagem exatamente, mas ele sonhou uma imagem, ele sonhou algumas questões que ele entendeu, depois que, né, estourou a Primeira Guerra Mundial, ele entendeu que aquele sonho dele, de alguma forma, falava, foi, entre aspas, premonitório. Mares de sangue, não era? Mares de Eu sangue, acho que era isso. Foi isso mesmo.
que era sobre a guerra, né? Ele entendeu que aquele sonho dele era da possibilidade Existia de guerra. guerra. Também uma tendência. Também Existia uma tendência. forte tendência da coletividade Naquele humana momento. europeia naquele momento, e da Europa e fora dela, né? De entrar em guerra. Então o sonho colocou essa possibilidade. Esperamos que tenha esclarecido sua dúvida. O que isso significa para você? E hoje, na nossa parte artística, a gente trouxe um poema que se chama Insônia. Mais uma vez, Fernando Pessoa. Dessa vez ele tá aí no heterônimo dele, Álvaro de Campos. Não durmo, nem espero dormir. Nem na morte espero dormir. Espera-me uma insônia da largura dos astros e um bocejo inútil do comprimento do mundo. Não durmo. Não posso ler quando acordo de noite. Não posso escrever quando acordo de noite. Não posso pensar quando acordo de noite. Meu Deus, nem posso sonhar quando acordo de noite. Ah, o ópio de ser outra pessoa qualquer. Não durmo, jazo, cadáver acordado, sentindo. E o meu sentimento é um pensamento vazio. Passam por mim, transtornadas, coisas que me sucederam. Todas aquelas de que me arrependo e de que me culpo. Passam por mim, transtornadas, coisas que não me sucederam. Todas aquelas de que me arrependo e me culpo. Passam por mim, transtornadas, coisas que não são nada. E até dessas me arrependo, me culpo e não durmo. Não tenho força para ter energia para acender um cigarro. Fito a parede fronteira do quarto como se fosse o universo. Lá fora há o silêncio dessa coisa toda. Um grande silêncio apavorante noutra ocasião qualquer. Noutra ocasião qualquer em que eu pudesse sentir. Estou escrevendo versos realmente simpáticos. Versos a dizer que não tenho nada que dizer. Versos a teimar em dizer isso. Versos, 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 versos. Tantos versos. E a verdade toda e a vida toda fora deles e de mim. Tenho sono, não durmo. Sinto e não sei em que sentir. Sou uma sensação sem pessoa correspondente. Uma abstração da autoconsciência sem de quê. Salvo o necessário para sentir consciência. Salvo, sei lá, salvo o quê. Não durmo, não durmo, não durmo. Que grande sono em toda a cabeça, em cima dos olhos e na alma. Que grande sono em tudo, exceto no poder dormir. Ó madrugada, tardas tanto, vem. Vem, inutilmente, trazer-me outro dia igual a este, a ser seguido por outra noite igual a esta. Vem trazer-me a alegria dessa esperança triste, porque sempre és alegre e sempre trazes esperanças, segundo a velha literatura das sensações. Vem, traz a esperança. Vem, traz a esperança. O meu cansaço entra pelo colchão dentro. Doem-me as costas de não estar deitado de lado. Se estivesse deitado de lado, doíam-me as costas de estar deitado de lado. Vem, madrugada, chega! Que horas são? Não sei. Não tenho energia para estender uma mão para o relógio. Não tenho energia para nada, para mais nada. Só para estes versos, escritos no dia seguinte. Sim, escritos no dia seguinte. Todos os versos são escritos no dia seguinte. Noite absoluta, sossego absoluto, lá fora. Paz em toda a natureza. A humanidade repousa e esquece as suas amarguras. Exatamente. A humanidade esquece as suas alegrias e amarguras. Costuma-se dizer isto. A humanidade esquece. Sim, a humanidade esquece. Mas mesmo acordada, a humanidade esquece. Exatamente. Mas não durmo. E assim a gente encerra mais um episódio do nosso podcast. Fica aqui o convite para você entrar lá no nosso site, psicologiajung.com.br. Lá você vai ter acesso, adivinha ao quê? Ao nosso novo projeto, ao nosso videocast. Lá a gente tem um conteúdo muito legal, muito mais amplo. Se você gosta do que a gente faz aqui no podcast, eu tenho certeza que você vai curtir o nosso videocast, tá bom? Se você tiver experiência, se você tiver perguntas, manda pra gente no e-mail podcastjungueando@gmail.com.
Segue a gente nas redes sociais também. A gente tá lá no Instagram, no @junguiando. Compartilha esse episódio. Tenho certeza que passou pela cabeça aquela pessoa que você sabe que tem insônia. Manda pra ela. Tenho certeza que ela vai se beneficiar disso. Combinado? E a gente se vê no próximo episódio. Este foi mais um episódio do Junguiano, com roteiro e curadoria da Maiara, da Daniele e da Patrícia. Um abraço e a gente se vê no nosso próximo episódio. Até a próxima.